Olá, galera! Tudo bem com vocês? Paz seja convosco! Estamos aqui de volta para mais uma história bíblica. E agora, hoje temos uma história também fantástica, maravilhosa, supimpa! Vamos lá? Na semana passada nós vimos do desafio de Elias, onde ele enfrentou todos os profetas dos falsos deuses e venceu. Depois ele mandou que o rei Acabe voltasse para a casa dele porque ia começar a chover. E ele iria orar. Vamos ver esse texto porque nós vamos ver que oração foi essa que Elias fez. Em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41 em diante, diz assim: Elias disse: Levante-se, Acabe, coma e beba. É tempo de celebrar, é tempo de alegrar-se. A chuva não demora, já estou ouvindo o barulho dela. Acabe se levantou, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e prostrou-se em oração com o rosto entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Fique de pé e olhe na direção do mar. Elias disse: E me fale o que você vê. Ele olhou e contou a Elias: Não estou vendo nada, Senhor. Elias disse novamente: Continue olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse: Vejo uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, do tamanho da mão de uma pessoa. Corra e diga a Acabe: sele seu jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance, ordenou Elias. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou, as nuvens que começaram a chegar. E começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel, a cidade. O Eterno, Deus, o Eterno, deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe até chegar a Jezreel. Que coisa interessante nós vemos nessa passagem. Que coisa maravilhosa nós vimos aqui. E eu li o texto porque eu quero que vocês peguem a sua Bíblia e leiam também, tá? Procurem e leiam, que é muito bom. Se você está aí ouvindo e você ainda não sabe ler, peça para o papai ou para a mamãe ou alguém da sua casa que já sabe ler e que leia para você. As histórias da Bíblia são muito gostosas de se ouvir e de se ler, tá bom? Bom, vamos à nossa história. O Elias, ele subiu lá na parte de cima, no topo, quer dizer, na parte de cima do Monte Carmelo, junto com o ajudante dele. E os dois foram lá. Quando chegaram lá, ele se pôs a orar. E ele orava de um jeito bem engraçado. Ele colocava a cabeça entre os joelhos, entre os 2 joelhos assim, ó, e ficava encolhidinho orando. E aí, ele disse para o ajudante dele: Olha, vai lá, olhe lá em cima e me diga o que você vê. O rapaz foi, olhou uma vez e voltou e falou: Elias, senhor, não vejo nada. Não tem nada lá. Ele falou: volte de novo. E ele foi lá em cima e voltou. Não tem nada ainda. Foi de novo. Vai mais uma vez. Foi de novo e voltou. Não tem nada ainda.
Volte de novo. Não tem nada ainda. Ele fez isso 6 vezes. Na 7ª vez, quando ele chegou lá em cima e ele olhou para o lado do mar, que ele tinha que olhar do lado do mar, ele viu lá em cima, lá longe, uma nuvenzinha do tamanho da mão de uma pessoa. Do tamanho da mão de uma pessoa. E aí ele olhou aquilo e voltou correndo. Senhor, Senhor, Senhor. Aí o Elias levantou e falou: o que foi? Eu vi uma nuvem pequena do tamanho da mão de uma pessoa. O Elias falou assim: é o suficiente. Vai lá, diga para o Acabe ir embora rápido, porque senão ele vai tomar chuva. E aí o moço desceu correndo e foi lá e falou para o Acabe. O Acabe foi, arrumou suas coisas lá, os seus ajudantes arrumaram suas coisas e ele foi embora. Deus deu uma força tão espetacular pro Elias, que o Elias amarrou a capa na cintura e começou a correr. O Acabe ia para a cidade dele, que era Jezreel. Ele ia voltar para a cidade dele. O Elias correu, gente, correu todo o caminho e ainda chegou na frente do Acabe. Vocês acreditam nisso? Que coisa fantástica! A extraordinária força do Elias, força que Deus deu para ele, não é? Porque ele tinha orado bastante, não é? Quando a gente ora, Deus fortalece a gente. Se ele tivesse orado, será que dele teria aquela força? Não sei não, hein? Eu acho que não. Ele teve aquela força porque ele orou e orou muito. E ele acreditou em Deus. Quando ele disse assim: é só uma nuvem, o ajudante falou, é só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O que é isso? Ele disse, para mim é o suficiente. Aquela nuvenzinha pequenininha representava uma fé, uma grande fé. Representava que ele acreditava em Deus. Quando ele vai e ele diz, e ele manda o empregado, o ajudante dele falar, avisa o Acabe para ir embora, e o Acabe vai embora, o Acabe vai e ainda quase pega a chuva no caminho. Elias corre todo o caminho com uma força que era de Deus, com uma força extraordinária. E você? Eu pergunto para você, você está orando a Deus? Está fazendo sua oração? Você fala com Deus? Você pede força para Deus? Você acredita nas promessas de Deus? Quando Deus fala assim, eu vou fazer algo especial na sua vida, você acredita? Você toma posse? Você fala assim, eu acredito, eu sei que Deus vai me abençoar, que Deus vai fazer coisas boas na minha vida. Você acredita? Então acredite, faça como Elias, que viu assim uma nuvem, ele não, né? O ajudante dele viu uma nuvenzinha pequenininha, mas já foi o suficiente para ele acreditar que Deus faria o milagre, que Deus mandaria a chuva depois de 3 anos sem cair uma gotinha de água. E Deus fez o grande milagre. Começou a vir as nuvens, o vento começou a soprar, e as nuvens foram aumentando, foram ficando escuras, pesadas, cheias.
e foram aumentando, e foram aumentando, e foram aumentando, e começou trovão, e começou relâmpago, e começou raio, e começou aquele barulho, aquela ventania, sabe aquela ventania, sabe aquele, quando vem temporal, sabe quando vem aquele vento, né, que levanta tudo? Então, e o povo começou a correr, e foram embora, e o Acabe indo com o seu carro, né? Que era tipo uma carroça, um charrete, sei lá o quê. E o Elias correndo a pé, bem rapidinho. Deus fez um milagre. Quando o Acabe chegou lá na casa dele, ele contou para Jezabel que o Elias tinha acabado com todos os profetas dela, que não tinha sobrado nenhum profeta dela. Gente, essa mulher ficou brava, essa mulher ficou furiosa. Sabe o que ela fez? Te conto no próximo vídeo. Semana que vem eu te conto, tá bom? Te vejo lá. Beijo!